Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A gente começa o JR de hoje com a caçada da polícia a ladrões de motocicletas de alta cilindrada em São Paulo. 22 suspeitos foram presos e alguns modelos dessas motos chegam a custar R$150 mil. Bom, quando não estavam agindo com violência, esses criminosos estavam se exibindo nas redes sociais. E foi justamente isso que ajudou a polícia a identificar a quadrilha. Polícia! 180 policiais participaram da operação. A maioria dos detidos estava na zona leste da capital paulista. A investigação começou depois do roubo de uma moto de alto valor em abril do ano passado. A partir daí, nós constatamos no curso das investigações a existência de um bando armado cuja característica era a utilização de violência física imotivada contra as vítimas. Hoje, 5 motos que eram usadas nos assaltos foram apreendidas, além de celulares, dinheiro, capacetes, roupas, botas e acessórios para motos. 5 suspeitos estão foragidos. De acordo com a polícia, os criminosos agiam com violência e tinham um alvo bem definido: motos de alta cilindrada. Primeiro ostentavam os veículos em festas nas comunidades. Depois, desmontavam as motocicletas e vendiam as peças. Agora, a investigação quer identificar os receptadores e outros grupos que dariam suporte à organização. Eles sempre atuavam em via pública, principalmente em entrada de edifícios. E nunca atuavam em 1 ou 2, sempre em grupo acima de 3 roubadores. No estado de São Paulo, foram roubadas ou furtadas mais de 38 mil motos no ano passado. Nos últimos 10 meses, a quadrilha detida hoje teria feito pelo menos 13 roubos, alguns em Campinas, no interior paulista. Um jovem morto a tiros ontem à noite em São Paulo pode ter sido vítima de uma quadrilha. 3 homens caminham à noite numa rua da zona sul da cidade. Param em frente a uma praça. O movimento é registrado por câmeras de segurança. De repente, outros 2 homens, com os rostos cobertos, vão em direção a eles. Estão armados e disparam várias vezes. 2 rapazes são baleados e o terceiro corre, sem ferimentos. Os atiradores pegam o celular de uma vítima e fogem de carro. Os tiros assustaram a vizinhança. Na hora que eu saí na janela para ver, tinha uma das vítimas aqui do lado da casa do meu vizinho. Eu fiquei meio apavorado, porque não é uma coisa que a gente presencia assim, com muita frequência. Né? Uma das vítimas foi levada para um hospital e não teve o estado de saúde divulgado. Já César Mendes de Souza, de 25 anos, morreu no local. Dono de uma tabacaria, ele havia postado numa rede social recentemente sobre a perda de uma pulseira e oferecido uma recompensa para quem a devolvesse. Segundo parentes, ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que disse ter encontrado o acessório. A rua onde ocorreu o crime teria sido o ponto de encontro combinado. César e os amigos chegaram aqui por volta de 10h30 da noite. A polícia investiga se os jovens foram vítimas de uma armadilha. Moradores da rua dizem que assaltos são frequentes no bairro. A investigação do caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Novo deslizamento obriga a equipe de resgate a deixar a área de encosta em Juiz de Fora. Nossos repórteres acompanham a situação de quem não pode voltar para casa depois das chuvas em Minas. Depois de repercussão negativa, desembargador de Minas manda prender homem de 35 anos que estuprou menina de 12. Supremo Tribunal Federal condena os irmãos Brazão por mandarem matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Outros 3 réus são condenados por envolvimento, incluindo o ex-chefe de polícia do Rio. No futebol, a preparação dos times para as semifinais do Paulistão. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras.
7 pessoas foram presas numa operação contra o roubo de caixas eletrônicos no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, os criminosos eram de Santa Catarina e agiam com o apoio do Comando Vermelho. As ações aconteciam perto de comunidades para facilitar a fuga. Aqui, um criminoso de máscara desce do carro e tenta abrir o portão de uma farmácia com um alicate industrial. Outros 2 dão cobertura. Já dentro da drogaria, outros equipamentos registram a movimentação. Segundo a polícia, o alvo era um caixa eletrônico. As investigações apontam que a ação teve envolvimento de criminosos de Santa Catarina. Um deles foi flagrado desembarcando na rodoviária do Rio. É Augusto Leopoldo Vargas, que seria um especialista em derreter cofres e fechaduras. Ele anteriormente trabalhava em fábricas de cofre, então tinha esse manuseio de maçaricos. Vargas foi preso em Joinville. A defesa dele não foi localizada. Outros 6 suspeitos também foram presos hoje. Eduardo Lima Franco, apontado como chefe do grupo, está foragido. As investigações apontam que a quadrilha se aliou a traficantes do Comando Vermelho para cometer os crimes no Rio. A facção fornecia transporte, equipamentos e esconderijo em troca de parte dos lucros. O grupo ainda estaria envolvido em assaltos a residências de alto padrão. Em 5 anos, a quadrilha teria movimentado cerca de 30 milhões de reais. Uma joalheria suspeita de vender as peças roubadas e lavar o dinheiro do crime também foi alvo de buscas em Niterói, na região metropolitana do Rio. 8 pessoas foram presas e 4 menores foram apreendidos por suspeita de participação no ataque a 2 turistas gaúchas no sul da Bahia. Elas estavam a caminho da praia, passavam por uma estrada onde existe um conflito por terra entre fazendeiros e indígenas. As 2 turistas gaúchas estão internadas na UTI deste hospital em Porto Seguro. Josiane Célia Moro, de 55 anos, e Denise Cristina Moro, de 57, foram baleadas dentro do carro. As 2 e o marido de Josiane seguiam para a praia de Prado, no extremo sul baiano. No momento em que passavam por uma estrada de terra, foram surpreendidos por um grupo armado. As irmãs foram socorridas de helicóptero. O homem não foi atingido. A região é marcada por um intenso conflito por terra entre fazendeiros e indígenas. Esses índios desceram correndo atrás de nós, tinha mais ou menos umas 20 pessoas. Tudo com arma na mão. Eu parei e ergui meus braços e pedi para eles que eu era turista, né? O que estava acontecendo. Daí eles não só gritavam com nós e mandando a gente ir embora. Hoje a Polícia Federal prendeu 8 suspeitos pelo ataque. 4 adolescentes também foram apreendidos. Todos foram levados para a delegacia e autuados em flagrante por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. 5 armas foram apreendidas com o grupo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Federal e a Força Nacional reforçaram o policiamento na região de conflito. Subiu para 47 o número de mortos no temporal que atingiu a zona da Mata, em Minas Gerais. Desse total, 41 pessoas morreram em Juiz de Fora. 18 moradores ainda estão desaparecidos. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a cidade é a 9ª do país com maior população em áreas de risco. Hoje, um novo deslizamento obrigou as equipes de resgate a deixarem a área da encosta. A lama ainda cobre Juiz de Fora. Muitas ruas continuam bloqueadas. As equipes de resgate buscam por desaparecidos. No bairro Parque Bournier, um dos mais atingidos, 2 corpos foram encontrados no fim da tarde. 10 pessoas continuam desaparecidas. A cada hora que passa, as chances de encontrar sobreviventes diminuem. O sobrinho de Luiz Otávio veio visitar a mãe e foi soterrado. Estou em esperança de me reencontrar vivo, né? Mas assim, a luta é grande e não é fácil. Seu Edir estava em casa com a esposa quando ouviu o barulho das pedras rolando do morro e conseguiu escapar. A gente corremos para o quarto e a gente pulamos a janela para não acontecer nada com a gente. Depois que foi ver, a casa da minha tia, dos meninos, já estava tudo no chão. Aí a água trouxe o outro nosso neto pequenininho,
pequenininho que veio enrolado na lama, o pessoal pegou e levou ele para o hospital e hoje ele está bem, graças a Deus. Durante o dia, um novo deslizamento assustou militares e voluntários. Calma não, isso aí saiu. Já saiu, tá? Esta bombeira civil ficou com as pernas presas na lama, mas conseguiu escapar. No momento, os pessoal aqui de baixo que avisaram que ia ceder, acho que uma pedra. Aí eles começaram a gritar. Então todos nós entramos em desespero. Aí eu desci para onde não tinha casa. Só que eu caí no barro. Por segurança, as equipes do Corpo de Bombeiros restringiram a ação dos voluntários. Nós vamos aumentar o perímetro de isolamento por um indício de movimento do terreno e o acesso à área também vai ser restringido por pessoal habilitado, pessoal com equipamento de proteção individual. Depois de um dia com o tempo firme, no final da tarde desta quarta-feira, a chuva que estava prevista começou a cair aqui em Juiz de Fora. Os socorristas que estavam trabalhando no topo do morro tiveram que interromper os trabalhos. Eles se deslocaram para a parte de dentro daquela estrutura para continuar as buscas, já que elas foram parcialmente interrompidas. Um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, aponta que Juiz de Fora é a 9ª cidade do país com maior população em áreas de risco de enchentes e deslizamentos. Mais de 23% dos moradores vivem nessas áreas. Um outro estudo, feito pelo Serviço Geológico Brasileiro, mostra que desde 2021, 80 regiões da cidade estavam classificadas como áreas de alto risco ou muito risco para deslizamentos e inundações. O Instituto Médico Legal já identificou 21 vítimas da tragédia. Alguns corpos começaram a ser enterrados hoje. Em meio a tantos estragos, pelo menos 3.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Juiz de Fora e em Ubá. São famílias que perderam tudo, que precisaram sair de casa e que agora tentam seguir a vida em abrigos improvisados. O curativo na perna é a marca de um sobrevivente. Tarcílio ficou soterrado e agora está em um abrigo em Juiz de Fora. Minha cabeça estava passando era só o medo de vir mais terra e eu não consegui sair. O local também virou a casa provisória da Tainara. Grávida e com 4 filhos, ela não sabe para onde ir. A rua tá toda cheia de barro, então infelizmente a gente perdeu tudo mesmo. Este é um dos abrigos que foi montado para receber essas pessoas. As salas de aula da escola foram transformadas em pontos de recebimento de doação. Aqui a gente vê que muitas roupas estão sendo organizadas para serem devolvidas para quem mais precisa. Em outros espaços do local, serviços essenciais foram montados emergencialmente nesse momento das chuvas mais intensas. Por exemplo, aqui a gente vê que médicos estão à disposição para receber quem precisa de atendimento. E no local onde a merenda dos alunos é servida, a janta também será distribuída para os desabrigados. Em meio à chuva intensa, mais uma vez, a gente mostra nas imagens, a gente vê que os desabrigados, quem precisou sair de casa, ainda sofre com a apreensão de estar no abrigo, mas também de ver que a chuva não dá trégua aqui em Minas Gerais. Ao todo, 15 escolas funcionam como abrigos na cidade, mas muita gente foi para a casa de amigo. O prédio onde Tainá mora está numa área de risco. O deslizamento, por pouco, não atingiu o local. Peguei meu gato, só umas roupas. Aí agora de dia tá dando para voltar e pegar umas coisas. Aí peguei uma cadeira, mais umas roupas. Enquanto as retroescavadeiras ainda trabalham nos escombros, equipes de limpeza tentam tirar o barro das ruas. Os moradores dos bairros mais afetados de Juiz de Fora estão retirando os pertences de casa. Mesmo aqueles que não foram afetados diretamente precisam ficar longe, por orientação das forças de segurança, e aguardam para saber quais serão os próximos passos. Wagner saiu às pressas na noite de segunda-feira com a lama na cintura. Este carro branco bloqueia a entrada da casa dele. Eu acredito que até amanhã, no máximo sexta-feira, eu vou poder retornar à minha casa para refazer o portão que quebrou e começar, uma vida nova, vamos dizer assim, O ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, visitou hoje as áreas afetadas em Juiz de Fora. Um plano de contingência, sempre resposta imediata, mas a maioria das vezes também nós temos previsões que elas fogem um pouco do alcance dos órgãos de meteorologia.
Que cenário triste, hein? De incerteza. E tem informação ao vivo sobre isso para você agora, porque a Defesa Civil de Minas emitiu um novo alerta. Foi agora há pouco e é de risco geológico em Juiz de Fora. Para onde a gente vai ao vivo agora com o Vinícius Rangel. Vinícius, boa noite. Deu trégua pelo menos a chuva até aqui ou não? Deu sim, viu, Edu? Boa noite para você, para Mariana. Não chove agora aqui em Juiz de Fora, mas durante a tarde a chuva veio muito forte. E o alerta é que vai vir um novo temporal para as próximas horas. Aqui onde eu estou, no Parque Bournier, muita lama desceu da encosta. Por segurança, os resgates tiveram que ser paralisados temporariamente, mas voltaram assim que a chuva parou. Inclusive, neste momento, eles acontecem ali naquela área em que um corpo acaba de ser encontrado, é a informação que a gente tem. Já são quase 50 horas de buscas por desaparecidos. Aqui, 10 pessoas ainda estão soterradas. Com essa que está sendo retirada, então baixa para 9 o número de desaparecidos exatamente nesse ponto onde 11 casas desabaram. Mais de 200 foram salvas na cidade. Só nesse ponto, 13 pessoas foram socorridas com vida. À tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta nos celulares dos moradores, falando sobre o risco geológico e também sobre o risco de novos temporais e pedindo para que as pessoas que estão em área de risco deixem as casas. O aviso informou principalmente o alerta para essas áreas de encosta. A orientação para os moradores é redobrar as atenções, principalmente onde há um histórico de instabilidade, além de ficar atento a sinais como queda de muros, desabamentos, rachaduras no solo e também inclinação de árvores e postes. A situação por aqui está tão complicada que uma das 15 escolas onde foram montados abrigos para receber os mais de 3.000 desabrigados da cidade, essa escola precisou ser desmobilizada porque ela entrou também na área de risco. Aí agora todas as pessoas que estavam lá foram levadas para outro local. A gente segue acompanhando por aqui. Mariana, Edu. Muito obrigada ao Vinícius Rangel, que está em Juiz de Fora, numa das regiões mais afetadas. E em Ubá, depois da enchente histórica, os moradores também estão contando os prejuízos. Até agora foram registradas 6 mortes na cidade. 2 pessoas seguem desaparecidas. Com um carrinho de mão, João Vitor retirava de casa as roupas que já não podem mais ser usadas. No local onde mora com a mãe, praticamente tudo foi perdido. Era meu quarto aqui, aí aqui tá algumas coisas que a gente acha que dá para salvar. Enquanto isso, Ramon tentava limpar o único eletrodoméstico que conseguiu salvar, o fogão da família. Estou aqui limpando, vendo o que dá para fazer, porque ele era novo, né? A rua onde os irmãos moram fica perto do rio Ubá, que transbordou na madrugada de terça-feira. Nesta casa, a água subiu tanto que uma idosa precisou ser resgatada pelos bombeiros. A cidade registrou um recorde de chuva. 170 milímetros em 3 horas. Ruas e avenidas ficaram alagadas, pessoas ilhadas e imóveis destruídos. Algumas vias permanecem bloqueadas, carros continuam dentro da água. 3 pontes caíram e estradas que dão acesso ao município ficaram comprometidas. Ubá tem quase 110 mil habitantes. O centro da cidade foi uma das regiões mais afetadas pela chuva. Dezenas de lojas ficaram inundadas. Os comerciantes trabalham há quase 2 dias para limpar e tentar recuperar as mercadorias que sobraram. A gente ainda não contabilizou, mas o que estava embaixo no estoque foi tudo perdido. A minha caminhonete, que é caminhonete de entrega, também foi embora também na enchente, a gente ainda não conseguiu localizar. O governo de Minas Gerais anunciou que vai liberar 8 milhões de reais para a cidade. O dinheiro deverá ser usado na saúde e para reconstruir parte do que foi danificado. A situação aqui agora é uma reconstrução. Vamos precisar fazer todo o levantamento por parte do governo do estado. Nós já autorizei que todo o recurso que o estado iria passar mensalmente às cidades aqui da Zona da Mata que foram afetadas seja repassado imediatamente. E atenção, viu, porque nesta quinta-feira, sudeste e centro-oeste do país estão em alerta para grandes volumes de chuva. Lidiane Sayuri com a gente e contando mais, né, Lid? Boa noite. Oi, Edu. Olha, amanhã teremos uma nova formação de zacas, que é aquele amontoado de nuvens de temporal, inclusive sobre a Zona da Mata Mineira. Boa noite a você, Mariana, boa noite. E boa noite a todos que nos acompanham. O alerta de tempestades
se estende também para a divisa com o Rio de Janeiro, o litoral sul de São Paulo e litoral do Paraná. Em Teresina, a chuva vira temporal à noite, dia abafado com 30 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais um dia de sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. Faz 26 e 31 graus. O corredor de umidade mantém a chuva persistente e volumosa também sobre o Pará, Amazonas, Tocantins e norte de Mato Grosso. Uma frente fria que avança pelo sul do Brasil e uma área de circulação de ventos representada pela letra B, que ganha força perto do litoral, puxam muita umidade para dentro do continente. Esses sistemas organizam um verdadeiro corredor de nuvens carregadas, da Amazônia até o Sudeste, caracterizando também um novo episódio de Zacas. As imagens de satélite mostram esse cinturão de nebulosidade. Amanhã tem alerta para chuva mais frequente e volumosa em Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro e São Paulo. Em Boa Vista faz 35 graus, no Recife 33, 29 em Cuiabá, em Belo Horizonte 24 e em Florianópolis máxima de 29. Tempo Delivery. O Roberto é de Poço Verde, Sergipe. Boa noite, Roberto. Quinta abafada com 28 graus e chuva a qualquer hora. Sexta nublada com chuva à tarde e à noite. No sábado, chuvarada pela manhã. O sol aparece à tarde e a água não para até a noite. Faz até 30. O José é de Sorocaba, São Paulo. Oi, José. Quinta e sexta de sol entre nuvens e chuvas rápidas. Sábado de tempo firme, sem chuva. Máximas de 27 e de 26 graus. Participe do nosso Tempo Delivery com a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lid. A Polícia Federal fez uma operação hoje para investigar um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 estados e no Distrito Federal. Os agentes foram até a casa do deputado Fernando Bezerra Filho, do União Brasil, num bairro de alto padrão de Brasília. No local foram apreendidos um carro e relógios de luxo, além de reais, dólares e euros. O parlamentar é um dos alvos da operação, junto com o pai, o ex-senador Fernando Bezerra, o irmão Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, e o empresário Pedro Garcês, dono da Liga Engenharia de Salvador. Os 42 mandados foram cumpridos em Brasília, Bahia, Goiás, São Paulo e Pernambuco. De acordo com as investigações, fazem parte da suposta organização criminosa o deputado Fernando Coelho Filho, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e o empresário. O esquema teria desviado 22 milhões de reais em emendas parlamentares. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, o advogado da família Coelho informou que todos os recursos de emendas parlamentares foram corretamente destinados e ficará demonstrado que não há qualquer conduta ilícita praticada pelos investigados. As defesas do empresário Pedro Garcês e da Liga Engenharia não foram localizadas. Ainda hoje, como a polícia de São Paulo usa tecnologia para encontrar e devolver celulares roubados. E a seguir, serão definidos neste fim de semana os finalistas do Campeonato Paulista. Os times vão se enfrentar pela 24ª vez em confrontos eliminatórios. O São Paulo leva vantagem sobre o Palmeiras, mas não vence o rival desde 2023. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados. O acordo agora segue para análise no Senado Federal e a Tainá Farfan, de Brasília, tem informações ao vivo. Tainá, boa noite. Oi, Mariana, Edu, uma excelente noite para vocês e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. O acordo Mercosul-União Europeia foi aprovado no início da noite aqui no plenário da Câmara dos Deputados e foi uma votação simbólica. O acordo, que foi assinado em janeiro pelos blocos depois de 26 anos de negociações, precisa ser ratificado pelos parlamentos de cada país para começar a valer.
Porém, a União Europeia pretende colocar em vigor provisoriamente depois que o primeiro país do Mercosul aprovar a medida, que vai eliminar tarifas de importação e exportação de diversos produtos entre os blocos. O relator da matéria na Câmara foi o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. Ele se reuniu antes da votação com o vice-presidente Geraldo Alckmin para negociar a publicação de um decreto com salvaguardas para o setor produtivo, o que deve acontecer antes da votação no Senado, prevista para a próxima semana. Em entrevista, Marcos Pereira destacou o impacto positivo do acordo na economia brasileira e explicou o decreto. Vamos ouvir. Nós estamos fazendo um decreto aqui, junto com o Poder Executivo, negociando com eles para que a gente também possa fazer uma trava do lado do governo brasileiro em relação a importações da Europa. Tá na hora, hein? Neste final de semana, a gente vai conhecer os 2 finalistas do Campeonato Paulista. No sábado, jogam Novo Horizontino e Corinthians. No domingo, tem Palmeiras e São Paulo. Paloma Totti, muito boa noite para você. Esse clássico da semifinal tem algum favorito? Aí vocês me complicam. O fator casa é importante. Boa noite para vocês. Boa noite para você. Palmeiras e São Paulo estão em boa fase. Os times fizeram a semifinal do Paulistão do ano passado e aí deu Palmeiras. Mas na história desse duelo em eliminatórias, o São Paulo leva vantagem sobre o rival. Palmeiras e São Paulo vão reeditar a semifinal do Campeonato Paulista do ano passado. Naquele jogo, vitória do Palmeiras por 1-0. Classificação em cima do rival, com direito a muita polêmica. Mas o árbitro está parando o jogo e marcando o pênalti. O Palmeiras tenta chegar pela 7ª vez consecutiva à grande final do Paulistão e quer soltar o grito de campeão, que ficou engasgado em 2025. Campeão paulista pelo Verdão em 1996, Djalminha conhece bem o caminho para o título. Mata-mata sempre é uma incógnita, principalmente porque o São Paulo vive um momento muito bom, mas um Palmeiras sempre muito forte, um Palmeiras sempre muito consistente. O choque rei deste domingo será o 24º encontro entre os times em confrontos eliminatórios. Na história, o São Paulo leva a melhor, com 17 vitórias contra 6 dos palmeirenses. Mas o tricolor precisa voltar a vencer o rival, o que não acontece desde julho de 2023, quando eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. No último título estadual do São Paulo, em 2021, Miranda levantou a taça, justamente com o atual técnico do time, Hernan Crespo. Eu acho que a chance é grande, o São Paulo sabe jogar esses tipos de jogos. O Crespo foi campeão paulista e sabe muito bem como que é vencer o Palmeiras. As emoções das semifinais do Paulistão você vai acompanhar na tela da Record, no R7 e no Record Plus. Sábado tem Novo Horizontino e Corinthians a partir das 8 da noite. Domingo, no mesmo horário, tem Palmeiras e São Paulo. 4 times na luta por 2 vagas na final. Você vai ver a seguir. No Pará, caminhoneiros ficam até 4 dias parados na estrada para descarregar soja no porto. E também as novas imagens do último esconderijo de El Mencho, no México. Restos de comida e estoque de alimentos revelam que o narcotraficante mais procurado do país foi pego de surpresa. A gente está de volta para te mostrar como a tecnologia tem ajudado a polícia em São Paulo a encontrar e devolver celulares roubados e furtados. Mais de 6.000 aparelhos já foram devolvidos aos donos. Wesley vende celulares e perdeu 10 aparelhos para um falso cliente, que anunciou o assalto no momento da entrega. Com a ajuda da polícia, ele já recuperou 3. Ela entrou em contato comigo, a polícia. Falou, Wesley, vem aqui e tal, que tem um presente aqui para você aqui. A devolução faz parte de uma entrega coletiva da Polícia Civil de São Paulo, dentro das ações de um programa que prevê buscas em operações, rastreamento dos aparelhos e contato por mensagem de texto. O aviso informa que o celular tem origem ilícita.
e que deve ser entregue imediatamente à polícia. Num caso desse, uma pessoa recebeu a informação, levou para o delegado e dali a polícia começou a investigar e chegou num latrocínio. A Priscila teve o celular roubado menos de um mês depois da compra e conseguiu recuperar. Um bem que eu conquistei para estar pagando e hoje estou com ele de volta, né? Para essa entrega, a polícia fez contato com 100 pessoas que tiveram celulares roubados ou furtados nos últimos 4 meses. 6.000 celulares já foram devolvidos desde que o programa foi implantado em São Paulo. Em 9 meses, 21.000 aparelhos foram recuperados no estado. Mas para que a devolução seja possível, é fundamental o registro do boletim de ocorrência. Essas pessoas que estão aqui hoje não tivessem feito o boletim de ocorrência, elas não teriam oportunidade de receber o telefone celular de volta. O celular do marido da Nathalie também foi localizado e já tem destino certo. Já sabe o que vai fazer? Já sei, eu vou ficar com ele para mim. Reviravolta no caso que você está acompanhando aqui no Jornal da Record. O Tribunal de Justiça de Minas aceitou um recurso do Ministério Público e restabeleceu a condenação de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12. Ele e a mãe da adolescente foram presos. O desembargador Magid Nawef Lawar revogou a própria decisão, que tinha absolvido os réus no início do mês. Hoje, ele afirmou que a repercussão do caso permitiu um amplo e democrático debate sobre o tema e determinou a manutenção da condenação imposta aos réus em primeira instância de 9 anos e 4 meses de prisão. O caso aconteceu em 2024 na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Durante a tarde, o homem de 35 anos e a mãe da adolescente foram detidos. Apesar das prisões, o Ministério Público informou que vai entrar com um pedido no Tribunal de Justiça para que a decisão seja confirmada por um grupo de desembargadores. O Ministério Público entende que essa decisão ela não poderia ter sido dada apenas pelo relator. O que a gente quer agora é apenas que essa decisão seja dada de forma formalmente adequada, para que não tenha nenhuma nulidade. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça investiga o caso e apura outras denúncias contra o desembargador Magid Lawar, entre elas a de abuso sexual contra um primo, na época com 14 anos. A minha intenção com o meu relato foi prestar apoio a uma insatisfação coletiva diante de uma decisão judicial que todos já conhecem. Eu senti que eu não poderia me omitir. O desembargador Magid Lawar não se manifestou. No Pará, motoristas que transportam soja para exportação chegam a ficar até 4 dias parados na estrada esperando para descarregar no porto. Uma safra recorde travada na estrada. Caminhões carregados de soja formam uma fila de mais de 25 quilômetros na chegada ao terminal portuário de Miritituba, no sudeste do Pará. Eu fiquei 3 dias na fila, 2 noites praticamente. No auge da colheita, o fluxo de veículos aumenta. A estrada, em pista simples, não suporta a quantidade de caminhões. As chuvas do inverno amazônico agravam a situação. Parados, os caminhoneiros deixam de fazer novas viagens e acumulam prejuízos. A gente só vive de faturamento, e se você não for atrás e não correr para você faturar, você não leva pagamento bom para casa. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso classifica o cenário como inadmissível. A hora que você prepara e entrega o produto e você é um descaso desse, para você embarcar a produção que já foi comercializada, fica difícil. A concessionária Via Brasil BR-163, que administra uma das estradas que dá acesso ao porto, informou que está construindo um novo trecho aos terminais, com investimento de 80 milhões de reais e entrega prevista para novembro. Sobre o perímetro que liga a BR-230 aos terminais, a concessionária disse que, mesmo não sendo de sua responsabilidade, presta apoio na manutenção. A Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica informou em nota que adota medidas para organizar o fluxo de caminhões. Enquanto isso, a principal rota de escoamento de grãos do Arco Norte tem fila de caminhões parados e motoristas à espera. De volta à emergência das chuvas em Minas Gerais, agora há pouco os bombeiros retiraram mais um corpo
dos escombros num dos bairros mais afetados pela chuva. Vamos voltar a Juiz de Fora com Vinícius Rangel. Você tinha anunciado que isso estava para acontecer, né? Trabalho muito delicado e que deve avançar à madrugada. Exatamente, Edu. Esse foi o terceiro corpo retirado aqui do Parque Bournier nesta quarta-feira. Os bombeiros utilizaram uma técnica específica de jogar a água na lama para que ela fique mais líquida e aí sim tudo desça e eles possam acessar o local onde a vítima está. 9 pessoas ainda estão desaparecidas por aqui. Neste momento, os bombeiros fazem uma reunião de troca de turno. O comando está repassando as informações que serão adotadas pela próxima equipe, que vai começar o trabalho à noite e virá também à madrugada. O alerta por aqui está muito grande. Nesse momento está voltando a chover, o tempo está muito fechado e há previsão de novos temporais para as próximas 2 horas. Ao todo, 47 pessoas foram encontradas mortas aqui em Juiz de Fora e também em Ubá. Esse corpo que foi retirado agora há pouco, ele ainda não entrou na contagem oficial. 20 pessoas seguem desaparecidas. Edu, Mariana. Obrigada, Vinícius, pelas informações. O tutor de um cachorro da raça Pitbull, um homem que provocou uma confusão e agrediu um casal no Parque Ibirapuera, em São Paulo, ainda não foi identificado. Mas a polícia já sabe que ele teria se envolvido em uma outra briga no mês passado, também por andar com um animal sem focinheira. As imagens mostram parte da briga. O homem de blusa branca corre em direção ao casal. A mulher tenta contê-lo, mas cai no chão. Segundo as vítimas, a confusão começou quando o homem entrou nesta área destinada a cães de pequeno porte com um animal de grande porte solto e sem focinheira. Com medo, o casal colocou os 2 cães pequenos no colo. A atitude teria provocado a reação do homem. Um tutor absolutamente agressivo, ciente das regras, mas optou por não segui-las e foi para as vias de fato com outros tutores que foram agredidos aqui dentro do parque. Para raças como Pitbull, a lei em São Paulo exige guia curta e focinheira em locais públicos. A empresa que administra o Parque Ibirapuera disse que prestou apoio às vítimas e comunicou o caso à polícia. Agora, planeja mudanças internas. Com algumas normas, inclusive o fechamento entre os 2 cachorródromos para que não haja, essa passagem entre cães de grande porte, pequeno porte, de um local para o outro. O casal registrou o boletim de ocorrência, mas não quis dar entrevista. O agressor já teria se envolvido em outra discussão em janeiro com este administrador que prefere não se identificar. O cachorro dele veio para cima de mim e eu questionei por que o cachorro dele estava sem focinheira e por que estava com uma coleira larga. Ele já perdeu a paciência, já partiu para agressão física e começou a me ameaçar. Ele foi à delegacia e prestou queixa, mas o medo continua. Eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele faz, enfim, eu tenho medo de repercutir até meu nome, ou ele saber onde eu moro. É grave o estado de saúde do motociclista atropelado por uma mulher grávida depois de uma briga de trânsito em Santos, litoral paulista. O carro vermelho avança sobre o motociclista, que é prensado em outro veículo que está estacionado. Luiz Roberto Ferreira ainda se levanta. A imagem não mostra, mas instantes depois, o homem passa mal e precisa ser levado para o hospital. Ele teve 4 paradas cardíacas, ainda vai precisar de bastante tempo para ficar aqui, para dar continuidade na vida dele. Depois do atropelamento, a motorista tentou fugir, mas foi cercada por testemunhas e pelo cunhado da vítima, que estava em outra moto. Segundo ele, a mulher estava em alta velocidade e neste semáforo os 3 discutiram. Quando o sinal abriu, ela atropelou Luiz. O pneu estourou na hora que ela bateu na moto, ela foi obrigada a parar. A motorista do carro foi presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Aqui na delegacia, ela confirmou que houve discussão de trânsito, mas negou que o atropelamento tenha sido intencional. Por estar grávida, responde em prisão domiciliar. Bianca Schirmer Fernandes tem 30 anos e é fisioterapeuta. O carro dela foi apreendido. Nós não conseguimos contato com a defesa de Bianca. O projeto de lei antifacção, que aumenta a pena para integrantes de milícias e organizações criminosas, seguiu para análise do presidente Lula, que deve vetar alguns trechos da proposta. O texto foi aprovado ontem à noite na Câmara dos Deputados. A nova lei, batizada de Lei Raul Jugman, em homenagem ao ex-ministro da Justiça,
define facção criminosa como grupo de 3 ou mais pessoas que use violência, grave ameaça ou coação para controlar territórios e intimidar a população ou autoridades. Que aprovamos talvez a medida mais dura de enfrentamento ao crime organizado da história do país. O texto estabelece penas de 20 a 40 anos de prisão para condutas ligadas a facções. O favorecimento passa a ser punido com reclusão de 12 a 20 anos. Integrar, financiar ou comandar a organização criminosa será suficiente para a decretação de prisão preventiva. Os condenados por esses crimes não terão direito à anistia, indulto, fiança ou liberdade condicional. Dependentes não receberão auxílio reclusão. Os líderes de facções deverão cumprir pena em presídios federais de segurança máxima e presos, inclusive os provisórios, ficam sem direito a voto. Fecha portas para benefícios indevidos, ataca o patrimônio das organizações criminosas e daqueles que lavam o dinheiro da atividade ilícita e enfrenta com clareza distorções com o pagamento de auxílio reclusão a quem integra o crime organizado. O projeto também amplia o bloqueio de bens dos criminosos e define a divisão dos recursos entre os fundos nacional e estaduais de segurança pública. Em votação separada, os deputados retiraram do projeto a criação de um imposto sobre as betes, casas de apostas, para financiar o combate ao crime organizado. A proposta de tributação em 15% deve ser analisada em outro projeto. No ano que vem, a reforma tributária prevê um imposto seletivo sobre as betes para a construção e modernização de presídios. O ministro da Justiça avaliou o projeto aprovado, que agora está sob análise do presidente Lula. Nós entendemos e queremos destacar que o fundamental é que o Congresso brasileiro seja absolutamente sensível ao tema e viabilize, por ocasião da PEC, uma estrutura de financiamento na escala necessária para o combate a esse crime organizado. Os 5 acusados pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram condenados hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Cristina Lemos chega agora com os detalhes. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu, Mariana. Olha, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram condenados a 76 anos de prisão. E essa decisão foi unânime na primeira turma do STF. Os outros 3 réus, incluindo um delegado da Polícia Civil, também foram considerados culpados. Os 4 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação dos 5 réus. A família de Marielle Franco se abraçou logo depois do veredito. Os irmãos Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio, foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. De acordo com os ministros, os irmãos foram os mandantes do crime. Eles foram culpados por organização criminosa pelos homicídios qualificados de Marielle e de Anderson Gomes e pela tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, então assessora da vereadora. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Uma cabeça de 100 anos, 50 anos atrás, vamos eliminá-la e isso não terá grande repercussão. Robson Calixto, ex-assessor de Domingos Brazão, foi condenado por participação em organização criminosa a 9 anos de prisão. Ronald Paulo de Alves, oficial da Polícia Militar, pegou 56 anos de prisão pelos homicídios e pela tentativa de homicídio. O ex-diretor da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, foi absolvido dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Não há prova específica de que Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior tenha participado do homicídio.
mas foi condenado por obstrução à justiça e corrupção passiva a 18 anos de reclusão. O regime é inicialmente fechado. A primeira turma também condenou os 5 réus ao pagamento de indenizações que somam 7 milhões de reais. O valor vai ser dividido entre as famílias de Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes e também com a ex-assessora de Marielle, Fernanda Chaves. Os condenados perdem os cargos públicos, postos e patentes militares. Chiquinho Brazão já tinha perdido o mandato de deputado federal. Eles não podem se candidatar a cargos públicos por 8 anos e permanecem presos preventivamente até o trânsito em julgado. Os condenados podem recorrer da decisão e sempre negaram as acusações. As defesas foram procuradas, mas não responderam aos nossos questionamentos. Queria agradecer, mas também ressaltar a coragem das nossas famílias, que se a gente chegou aqui hoje foi porque há 8 anos a gente continuou ecoando a pergunta de quem mandou matar Marielle e hoje a gente sai com a resposta. O plenário do STF começou a analisar se mantém ou não as decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que suspenderam os chamados penduricários, os adicionais que são pagos no funcionalismo público. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, explicou a decisão de criar um grupo de trabalho para debater o assunto, depois da reunião de ontem com os presidentes da Câmara e do Senado. Nos comprometemos com as demais autoridades presentes a criar uma comissão técnica de caráter apenas consultivo pela cúpula dos 3 poderes, com a missão de estabelecer instrumento de cumprimento das decisões à luz da necessária racionalização da despesa pública e da eliminação de distorções. Relator de um dos processos que questiona a validade dos penduricalhos, o ministro Flávio Dino afirmou que não existe regra clara sobre os valores pagos. Qual o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje nós devemos ter aproximadamente 2.000 ou 3.000 tetos vigentes no Brasil. Porque hoje, objetivamente, teto de R$46 mil só é observado no Supremo e mais talvez uma meia dúzia de órgãos. O ministro Gilmar Mendes criticou a falta de clareza sobre os pagamentos. Uma importante conquista da Constituição de 88 para essas 2 carreiras específicas foi a autonomia administrativa e financeira. Mas a autonomia financeira não significa balbúrdia, não significa soberania financeira. A sessão foi suspensa depois das falas dos advogados de associações contrárias à suspensão dos benefícios extras. Amanhã, os ministros voltam a se reunir para confirmar ou não a manutenção das decisões de Gilmar Mendes e Flávio Dino. Integrantes do STF defendem a necessidade de uma legislação clara para regulamentar o tema, que precisa partir do Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado remarcou para 10 de março o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Renan Calheiros. O depoimento, que seria na próxima terça, foi adiado a pedido da defesa do ex-banqueiro. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. A CPI do crime organizado no Senado aprovou a convocação do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli serão ouvidos sobre a suposta relação deles com o banco. Os parlamentares ainda aprovaram convites para ouvir os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes sobre a condução da investigação. A esposa de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, também foi convidada, mas se trata de convite, eles não são obrigados a comparecer. O presidente Donald Trump fez ontem à noite o discurso de Estado da União mais longo da história. Ele destacou feitos do governo na economia americana e chamou a Venezuela de nova amiga e parceira. Essa é a era de ouro da América. Foi assim que Donald Trump classificou sua gestão até aqui.
O presidente americano destacou que considera vitórias econômicas do governo e culpou os democratas pela alta do custo de vida no país. Vocês causaram esse problema, disse. Antes de subir ao palco, Trump cumprimentou juízes da Suprema Corte. O gesto acontece menos de uma semana após a justiça derrubar o tarifaço, uma das marcas da gestão atual. O presidente não poupou a justiça de críticas e chamou a decisão de muito lamentável. Durante o discurso, Trump defendeu a agenda de combate à imigração ilegal. Houve bate-boca com parlamentares da oposição. Trump sugeriu que o governo americano deveria cuidar dos cidadãos do país e não de imigrantes irregulares. Sobre eleições, defendeu a exigência de uma prova de cidadania na hora de votar e pediu o fim do voto por correio. Um parlamentar do Partido Democrata, que carregava um cartaz de protesto com a frase "Pessoas negras não são macacos", foi expulso. A placa era uma referência a um post feito por Trump em que o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama aparecem com os rostos sobrepostos a corpos de macacos. Donald Trump fez o tradicional discurso do Estado da União mais longo da história. Durante quase 2 horas de declarações ao público americano, o presidente também falou sobre as ações do governo fora do país. Trump disse que tenta resolver a guerra na Ucrânia e chamou a Venezuela de nova amiga e parceira. Revelou ainda que os Estados Unidos receberam mais de 80 milhões de barris de petróleo de Caracas. Sobre o Irã, Trump disse que o país constrói armas capazes de atingir os Estados Unidos. Agora você vai ver com a gente novas imagens que revelam como era o último esconderijo de El Mencho, o narcotraficante mais procurado do México. Ele foi morto no domingo, o que provocou uma onda de violência no país. A tranquilidade do município de Itapalpa deu lugar a um cenário de terror no último domingo. Tudo começou neste luxuoso condomínio em uma região montanhosa da cidade turística. O esconderijo já era monitorado pelas autoridades mexicanas. O cartel de Jalisco tinha ao menos 4 mansões no complexo, mas a certeza sobre em qual delas El Mencho estava só veio depois que a namorada dele deixou este sobrado. No interior da casa, restos de comida e um grande estoque de alimentos indicam que o criminoso foi pego de surpresa e pretendia ficar bastante tempo na residência. O narcotraficante, de 59 anos, tentou fugir, mas foi baleado por agentes que cercavam o local. El Mencho morreu a caminho do hospital. A operação, tratada como um sucesso pelo governo mexicano, contou com o apoio do Serviço Americano de Inteligência. Ontem, no discurso anual do Congresso, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos foram os responsáveis pela captura. Neutralizamos um dos líderes de cartel mais sinistros do mundo, comemorou. A versão foi rejeitada pela presidente mexicana. Claudia Sheinbaum disse que conversou por telefone com Donald Trump para atualizar o republicano a respeito da onda de ataques no país, mas reforçou que, apesar da colaboração dos Estados Unidos, a operação foi executada por militares do México. Uma promessa do taekwondo brasileiro morreu aos 18 anos no Rio de Janeiro. Cauã Batista estava internado em estado grave depois de ter sido atropelado. A homenagem é sinal de respeito e gratidão. Era aqui, neste tatame, que Cauã Batista, de 18 anos, passava a maior parte dos dias. O lutador teve morte cerebral confirmada ontem à noite. Ele estava internado desde sábado depois de ser atropelado na zona sul do Rio. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Os amigos da academia chegaram a fazer uma campanha de doação de sangue para ajudar. Cauã também era doador de órgãos. Chega a ser reconfortante para o nosso coração saber que o coração dele, mesmo que não esteja mais batendo para ele, está batendo para outra pessoa. O amor pelo taekwondo começou na infância. Uma década de dedicação fez com que o jovem fosse considerado uma promessa no esporte brasileiro.
Ano passado ele conseguiu vencer uns 3 campeonatos seguidos. Ele conseguiu entrar no ranking estadual. Cauã lutava na categoria até 63 quilos e já estava inscrito na seletiva nacional que vai acontecer amanhã na Arena Olímpica, aqui no Rio. A Confederação Brasileira de Taekwondo fez uma homenagem ao atleta. A entidade destacou a dedicação, o respeito e a paixão que Cauã tinha pelo esporte e como ele era querido por todos. Davi perdeu o parceiro de colégio e de taekwondo. Como se eu não soubesse o que é vir pra academia e não ter ele aqui pra me cumprimentar, pra me dar um abraço, sabe? Ele era um... Realmente, ele era um apoio que faz muita falta. E o esquiador Lucas Pinheiro, desembarcou hoje no Rio de Janeiro, depois de ganhar aquele ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Paulo Matotti está de volta para dizer quem é que fez a recepção dele, hein? Ah, namorada, né? Lucas ganhou o abraço dela assim que chegou ao país. O atleta entrou para a história como o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha na Olimpíada de Inverno. No aeroporto do Galeão, Lucas foi recebido pela namorada. Muito feliz, óbvio. Lucas conquistou o ouro no esqui alpino, na prova do slalom gigante, na Itália. O esquiador deve ficar pouco tempo no Brasil antes de voltar para a Europa e retomar as competições. Pela medalha, recebeu uma premiação de R$350 mil do Comitê Olímpico do Brasil. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. Olha, o Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você também pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o 2º capítulo da novela Coração de Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Uma boa noite. Boa novela, boa noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.